Sejam todos bem-vindos ao canal e vamos iniciar a nossa série de vídeos falando sobre o plano divino de Deus para a humanidade. O plano divino de Deus para a humanidade, ele vai se iniciar falando sobre as estruturas de que o homem é composto, que existe no homem. Então, em Gênesis 1, capítulo 26, fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Aqui começa a história do homem, porque Deus já havia criado toda a terra, já tinha feito toda a construção da terra. E aqui ele começa a história do homem com a sua criação. Então, quando ele fala, e façamos o homem a nossa imagem e semelhança, aqui ele faz o homem na estrutura espírito, porque Deus é espírito. Você não consegue ver Deus com seus olhos físicos. Então, quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele está fazendo a estrutura espírito de um homem. Logo, em Gênesis 2, capítulo 4, a partir do capítulo 4, ele já começa a fazer as outras estruturas do homem. Ele pega do pó da terra e faz o homem estrutura física, que é o corpo, a carne. Então, ele fez primeiro o espírito, e em Gênesis 1, quando foi em Gênesis 2, ele faz a formação do homem, corpo, carne, a estrutura carne, física do homem. Continuando em Gênesis 2, logo após ele fazer a estrutura do homem físico, ele, do pó da terra, ele relata que assoprou nas narinas do homem e ele passou a ter uma alma vivente. Então, a partir deste momento, o homem ele recebe 3 estruturas no seu corpo. Ele tem um corpo que é físico, feito do pó da terra. Ele tem um corpo que é alma vivente, vindo do sopro da vida de Deus, do fôlego de Deus. E ele tem um homem estrutura espírito, que é a imagem e semelhança de Deus. Então, trazendo essas 3 estruturas existentes no homem para que você compreenda o nosso estudo que está se iniciando sobre o plano divino de Deus para a humanidade. Quando ele formou o corpo físico do homem, ele, dentro dessa estrutura, existe o homem, estrutura física, ele se locomove, ele se comunica, ele se reproduz, ele tem uma estrutura que é física, que é palpável, você consegue apalpar, você consegue ver, né, este homem, você consegue tocar. Então, ele é uma estrutura física, ele é feito de carne, sangue, ossos, veias. Então, tem todo um componente nesse corpo, né, para poder estar formando essa estrutura física. Ele é corruptível. O corpo humano físico, feito do pó da terra, ele é corruptível. Ele nasce e morre. Ele tem um prazo para ficar aqui na terra. Ele nasce e conforme ele nasce bebê, e conforme vai crescendo, as células vão envelhecendo. Então, vai chegar um tempo em que o corpo ele vai morrer porque degradou toda a estrutura física dele. As células têm um prazo também para viver nesse corpo, então elas vão morrendo e com isso todo o nosso organismo, toda a estrutura física do homem também vai morrendo com o passar do tempo. Então esse corpo ele vai nascer e ele vai morrer, este homem físico.
ele precisa de manutenção, então ele precisa ir ao médico, ele precisa ter uma alimentação saudável, ele precisa de uma série de cuidados para que ele possa estar passando esse prazo que é pré-estabelecido para estar aqui na Terra de uma forma saudável e da melhor forma possível. Então ele necessita de manutenções, de check-ups. Então é onde precisamos ir ao médico de vez em quando, uma vez no ano, para poder ver se está tudo dentro da normalidade, para ver se o corpo está em pleno funcionamento. Então a necessidade de uma manutenção no corpo. O corpo ele é necessário que se exercite. Então, da mesma forma que ele se locomove, se você não fazer algum tipo de exercício, vai estar acarretando ali uma deficiência para o seu corpo. Então, há necessidade de um exercício para o corpo. Há uma necessidade de higiene, você fazer uma higiene nesse corpo físico, nesse corpo que é feito de carne, de sangue, de ossos, que foi feito do pó da terra, tem essa necessidade de uma limpeza, de uma higiene. E a necessidade de se alimentar corretamente, ter os horários ali, tudo certinho, as refeições ali, com seus nutrientes sendo distribuídos de maneira correta, para que o corpo venha a funcionar normalmente. Passando da estrutura do corpo físico, que foi o pó da terra, Deus assoprou, nas narinas do homem e deu uma estrutura, alma. Essa estrutura, a alma, ela é onde fica os sentimentos da humanidade, onde o homem guarda suas emoções, os sentimentos, onde está a mente humana. A mente humana está localizada nessa parte alma, estrutura alma. É onde você tem os desejos e as vontades, que está ali também nessa parte da estrutura alma. Da mesma forma que o corpo físico feito do pó da terra, ele é corruptível, a alma é uma estrutura corruptível, então ela pode ser corrompida. Na alma é onde está o intelecto humano. Na alma existe o intelecto humano, o ego, a vaidade, as crenças, tudo isso está na estrutura humana, na estrutura alma, na estrutura do homem alma. As memórias também estão na alma, e assim como o corpo físico feito do pó da terra necessita de alimento, a nossa alma necessita também de um alimento, só que ela se alimenta das emoções. Então a alegria alimenta ela, todos os tipos de emoções vão alimentando ela. Então, dependendo do tipo de emoção que você tem, do tipo de sentimentos que você tem, você vai estar nutrindo a alma com esses sentimentos. Tá aí o cuidado dos sentimentos, o que a gente está alimentando a nossa alma. Seguindo a estrutura do homem, vamos para a terceira estrutura, que é a estrutura espírito, que foi a primeira estrutura que Deus fez quando fez, porque ele fez essa estrutura como imagem e semelhança de Deus. Nessa estrutura espírito existe a intuição fica ali guardadinho no espírito. A consciência de Deus é o espírito que traz para nossa mente a consciência de que existe um Deus, que existe esse Deus na Terra, no mundo, que ele é criador. Então você tem essa consciência de que existe um Deus. Você tem na estrutura alma a busca por essa comunhão com Deus, a busca por estar na presença de Deus. Isso vem da estrutura do espírito. O espírito, ele, diferentemente da alma e do corpo físico, ele não é corruptível, ele é incorruptível, então ele não se corrompe. No espírito é onde tem o fôlego de Deus. Por que é o fôlego de Deus?
porque quando o pecado veio à morte através do pecado, a única estrutura que teve morte foi a do espírito, porque o espírito era a imagem e semelhança de Deus. Deus não fica onde tem pecado. Então o nosso espírito morreu, o espírito do homem estava morto, adormecido. Então o fôlego de Deus saiu, porque como existiu o pecado, ele teve que se retirar do corpo humano. Então ficou somente a estrutura a alma e o pó da terra, a estrutura física. Então o fôlego de Deus fica no espírito. A volta para Deus, esse desejo de volta, de ter esse encontro novamente com Deus, de estar na presença de Deus, de saber que existe um lugar pertencente no espírito, fica ali na alma, no espírito, fica guardado no espírito. Esse sentimento da gente ter um lugar, de que existe um propósito, que a gente não está aqui no acaso, isso tudo fica ali no espírito. É no Espírito que o Espírito Santo de Deus, quando nos convertemos, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, quando aceitamos Deus como o único, suficiente Deus nas nossas vidas, no Espírito que o Espírito Santo faz morada em nós. No Espírito que existe a imaginação, o discernimento e assim como as duas outras estruturas, o espírito necessita de alimento. O alimento, diferentemente do corpo e da alma, porque o corpo ele se alimenta das coisas físicas, a alma das emoções e o espírito das coisas espirituais. O alimento é espiritual. Então, o que é o alimento espiritual? São as leituras diária da palavra de Deus, são as orações que fazemos diariamente a Deus, são jejuns. Então tudo isso são alimentos para o nosso espírito. Tudo isso vai trazendo um fortalecimento, vida nova para esse espírito que um dia esteve morto longe da presença de Deus. Então nesse primeiro vídeo a gente trouxe, né, a estrutura de um homem, a estrutura inicial, desde a imagem e semelhança, né, que Deus formou ali, a imagem e semelhança do homem, passando para a estrutura do pó da terra e da alma vivente. Então o homem, a estrutura do homem é dividida em 3 partes: corpo, alma e espírito. Então a gente trouxe esse primeiro vídeo bem curtinho mesmo, todos os vídeos vão ser bem curtinhos, para que você tenha tempo de assisti-los e meditar durante o dia sobre o que a gente falou. E por hoje a gente vai deixar essa informação para que você venha estar buscando aqui em Gênesis. Depois eu quero que vocês venham aqui, porque tudo que a gente fala aqui nos vídeos vocês têm como referência. A gente deixa aqui a referência para que vocês busquem, para que vocês tenham a confirmação na palavra, tá bom? Então eu vou deixar esse vídeo curtinho para que vocês reflitam e traz a leitura, e para que vocês façam essa leitura em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. É o que a gente está falando aqui, é o que a gente trouxe para você nesse vídeo inicial. Tenham todos um bom dia e espero que vocês nos acompanhem nos próximos vídeos. Compartilhe, se inscreva se você ainda não é inscrito no canal e toque no sininho, porque todas as vezes que nós colocarmos o vídeo ao vivo, já disponível na plataforma, vocês vão ter acesso, vão ser notificados que o vídeo já está disponível para vocês assistirem, tá bom? Tenham todos um bom dia e até amanhã.